O objetivo da aula de hoje é compreender e associar as representações de números racionais escritas por extenso na forma fracionária e na forma decimal em diferentes contextos e problemas. Frações. Várias situações em nosso cotidiano nos levam ao uso de frações. Por exemplo, imagine que você e outros 4 amigos foram à pizzaria, pediram uma pizza e todos comeram a mesma quantidade. Desse modo, cada um comeu da pizza exatamente uma parte de 5. Representamos matematicamente essa fração da pizza que cada um comeu utilizando um número fracionário ou fração. No caso aqui seria 1/5. Leia-se 1/5. Na figura abaixo, temos uma representação geométrica da parte da pizza comida por cada um. Tá aqui, ó. Então, foi dividida a pizza em 5 pedaços e cada um comeu. Então, cada um comeu 1/5 da pizza. Então, pintei uma parte que isso vai representar que cada um comeu. Observe outros exemplos de frações, juntamente com possíveis representações geométricas das mesmas. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um quadrado que foi dividido em 4 quadrados. Eu então pintei uma. Então, então o total aqui vai representar 4. Coloquei no denominador. E a parte que eu pintei vai representar 1. Então, vai representar 1/4. Esse quadrado foi dividido em 8 triângulos. 8 triângulos. Então foi dividido em 8 triângulos. Eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. Pintou 5. Então esse 5 vai representar quanto eu pintei. E o 8 vai representar quantos triângulos eu formei. Então a parte está pintada vai representar 5/8. Essa outra. Esse quadrado foi dividido em 16 triângulos. Esses 16 triângulos foi pintado 7. 4, 5, 6, 7. Foi dividido em 7. Então, qual a fração que representa a parte pintada? 5/16. De modo geral, temos que o conjunto das frações é formado por todos os números da forma AB, onde A e B são números naturais, sendo B diferente de zero. Os números A e B são chamados respectivamente de numerador e denominador da fração AB. O denominador indica a quantidade de partes em que um total foi dividido e o numerador indica a quantidade de partes que foram tomadas. Então tem a seguinte coisa, ó. Então o aqui vai representar o numerador e o B o denominador. O numerador vai representar a quantidade de partes que foi tomado, alguém tomou, e o denominador vai indicar a quantidade de partes que foi dividida em um total. Classificações das frações. As frações podem ser próprias quando o numerador é menor que o denominador. Então, o que é que eu tenho? O numerador é 5, o denominador é 6. Então, quando o numerador é menor do que o denominador, isso é chamado de fração própria. Fração imprópria, quando o numerador é maior do que o denominador. No caso aqui, eu vou ter 5 ou 7 sextos. Então, 7 é maior do que 6. Então, a fração é chamada de fração imprópria. Transformar uma fração imprópria em um número misto. Como é que seria isso? Uma fração imprópria, por ter o numerador maior que o denominador, representa uma fração maior que um inteiro. Assim, sempre podemos representar uma fração imprópria, uma parte inteira mais uma fração própria. Então, posso dizer aqui, ó, eu posso imprópria é uma fração mista. No caso aqui, eu vou ter um inteiro mais uma parte. Por quê? Porque o 7 é maior do que o 6. Porque foi dividido em 6 pedaços, sobrou um inteiro. Então, o que é que eu tenho?
que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho 35 dividido para 8. Então, 35 dividido para 8 cabe 4. 4 vezes 8 dá 32. Para 35 falta 3. Então, o que é que eu tenho? Eu vou ter 4 inteiros mais 35 oitavos. Então, o que é que eu tenho? 35 oitavos, então eu vou ter 4 inteiros mais 3 oitavos. 3 oitavos, por que é 3 oitavos? 3 que restou dividido para 8. Então, posso dizer que seria 4 inteiros mais 3 oitavos. Exemplo. Escreva a fração correspondente à região destacada em cada uma das figuras abaixo. Eu tenho, primeiro aqui, eu tenho uma figura que foi dividido em 7 pedaços, foi tomado 5. Então, a parte pintada vai representar o numerador, no caso que é 5. E o 7 foi dividido a figura em 7 pedaços, que foi tomado 5. Essa outra foi dividido em 8 pedaços, foi tomado 3. Então, foi dividido em 8 pedaços, foi tomado 3. Então, qual a fração? 3 oitavos. Essa outra foi dividido em 4 pedaços e foi tomado uma. Então, essa que foi tomada vai representar 1 quarto. Essa outra foi dividido em 6 pedaços e foi tomado 5 pedaços. Então, 5 sextos. Essa outra foi dividido em 5 pedaços e foi tomado 1. Então, vai representar 1 quinto. Essa outra. Dê um exemplo, dê uma representação geométrica para cada uma das frações a seguir. 4 quintos. Então, 4 quintos foi dividido a figura em 5 pedaços e foi tomada 4. Então, tá aqui, ó. Foi dividido em 5 pedaços, foi pintado 5. Essa outra vai ser dividido em 7 pedaços. Foi dividido em 7 pedaços, vai ser tomada uma. Então, foi pintado 1. Essa outra foi dividido em 8 pedaços e foi tomado 7. Então, vai representar 7 partes pintadas entre 8. Essa outra foi dividido em 6 pedaços e foi tomado 3. Então, foi pintado 3. Essa daqui foi dividida em 2 pedaços e foi pintado 1. Foi tomado 1. Essa outra foi dividida em 9 pedaços e foi tomado 5. Então, foi pintado 5. Próxima. Em uma prova, um aluno acertou 15 questões, o que corresponde a 5/7 do total de questões. Nessa prova havia quantas questões? Então, vou representar. Então, o que é que eu tenho? 15 questões vai representar 5/7 do total. Então, vai representar 5/7. Então, vou ver quanto é que vale 1/7 do total de questões. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir, porque 5/7 corresponde a 15, então eu vou dividir o 15 por 5 para me saber quanto é que vale cada quadradinho desse que está pintado de verde. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 15 dividido para 5 dá 3 questões. Então, cada quadradinho desse aqui ele acertou 3 questões. Ele quer saber, 5/7 corresponde a 15 questões, então 1/7 corresponde a 3 questões, porque 15 dividido para 5 dá 3. Portanto, o número total de questões, o que é que eu vou fazer? Foi dividido em 7 pedaços e foi tomado 5. Então, eu quero saber quanto é que vale esse total, essas 7. Então, só multiplicar. 3 vezes 7 dá 21 questões. Então, e essa prova tinha 21 questões. Então, a alternativa correta será o item
B. Vamos para o próximo exemplo. Joaquim deixou seu carro em um estacionamento no centro de Fortaleza, que cobra R$ 12 por cada hora, sabendo que Joaquim retornou para pegar o carro 1 hora e 15 minutos depois. Quanto ele pagou pelo estacionamento? Então, 1 hora e 15 minutos, então ele pagou R$ 12 mais esses 15 minutos. Vou ter que transformar esses 15 minutos em hora para me saber quanto é que vale esses 15 minutos cobrados pelo estacionamento. Então, 15 minutos tem quantas horas? Então, 1 hora tem 60 minutos. Então, dividiu 15 por 60. Então, 15 por 60, eu posso multiplicar logo aqui para me encontrar quanto é o custo. Então, 15 sobre 60 vezes 12, que isso vai ser igual a, eu posso simplificar aqui, ó, 60 e o 12 por 12, né, ó. O 12 por 12 dá 1, 60 por 12 dá 5. Então, 15 dividido para 5 dá R$ 3. Então, ele pagou quanto? Ele pagou os R$ 12 mais 3. Então, o total que Joaquim pagou pelo estacionamento será de R$ 15.